E hoje é dia de estreia aqui no Ver Mais. 2 vezes por mês, sempre nas quintas-feiras, a gente traz aqui no programa o quadro Comportamento. E quem vai estar com a gente é sempre o psiquiatra Ricardo José Zimmer, que já está aqui comigo para o primeiro quadro para a gente estrear em grande estilo. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Gisele. Vindo dessa expectativa, porque a gente tem já planejamos muita coisa para falar aqui no programa, né, Ricardo? Vai ser bem legal. Sim, vai ser muito legal. Obrigado de dar a possibilidade de estar aqui conversando, do pessoal dar atenção pra gente em casa, sempre levando informações, né? Essa é a ideia, né? Pra gente poder ajudar, quanto mais gente, melhor. E, aliás, eu queria que você contasse aí pro pessoal de casa a tua especialização. Você é psiquiatra. Então, eu tô me sentindo muito em casa, porque eu fiz formação em medicina na FURB em 2002, eu me formei. Aí eu fiz a residência, que é a especialização em psiquiatria, em Curitiba. Então eu tenho já uns mais de 10 anos como psiquiatra. E agora eu volto à cidade e estou podendo contribuir com o nosso povo aqui para levar informação e prestar os meus serviços. Que maravilha. Me explica um pouco, qual é o papel da psiquiatria na sociedade? A gente tem várias ideias a respeito, muitos preconceitos, muitos mitos, verdades, mas qual é o papel exato da psiquiatria? Então, o psiquiatra ele não inventa nenhuma doença, a gente apenas pega os sintomas e classifica isso e expõe um tratamento. Então, a minha preocupação nunca é propriamente construir o diagnóstico, porque isso me ajuda só a saber de qual medicamento usar. A minha maior preocupação é tentar sempre orientar a pessoa como é que ela vai fazer a limonada do limão que ela está se apresentando para mim. A psiquiatria, ela tem uma infelicidade dos anos de Hollywood, isso tem mais de décadas, ela sofreu sempre nos filmes uma grande propaganda negativa. Então tem aquelas piadas do tipo assim, qual que é a diferença entre o psiquiatra e o doente no hospital psiquiátrico? Porque o psiquiatra tem a chave. Então sempre tem essa coisa jocosa, né? Mas a psiquiatria, ela pode ajudar muito as pessoas, porque os quadros que a gente trata, eles chegam às vezes a ter 30%, 40% de prevalência na população, ou seja, de cada 10 pessoas, você tem 4 delas doentes. E as pessoas diziam, eu não sou do louco para ir no psiquiatra, mas assim, o que eu menos atendo é gente louca. Essa é a questão, era bem nesse ponto que eu queria chegar. As pessoas têm esse preconceito, achando que precisa de um nível tão avançado, assim, de uma doença para procurar um psiquiatra. E, na verdade, não é bem isso. Bem pelo contrário, se procurar o especialista para ajudar em certas situações, vai evitar que se chegue a um caso mais grave. Com certeza, porque quando a gente tem uma situação de estresse, que é o início, e o que é o estresse? Qualquer mudança na vida, importante. Pode ser nascimento de filho, pode ser casamento, formatura, pode ser ganhar na Mega Sena, entende? Não é só perda de emprego. Eu queria esse estresse aí, doutor. Pois é, mas se a gente for ver, tem muitas pessoas que se dão mal quando o ambiente muda. Sim. E o cérebro, ele é um órgão, enquanto órgão ele faz aquilo que ele sabe. E ele liga o mecanismo da luta ou fuga. E aí a gente trava muitas vezes. Nisso, o psiquiatra tem, então, várias possibilidades de intervenção para minimizar o sofrimento e aumentar o nível de eficiência, porque assim, há 40 anos atrás a nossa vida era muito mais tranquila. Hoje a gente está numa realidade que muda a todo instante. Exato. Né? Muito rápido e muita coisa. Então, se você tenta segurar tudo isso, vai te levar junto. Eu brinco, assim, um exemplo que eu dou muito frequentemente no consultório é assim, vá à praia com ondas grandes e tenta segurar a onda. Você só vai levar caldo em cima de caldo. Então, muitas vezes o que a gente precisa é justamente aprender, segue o fluxo, né? E isso, o nosso cérebro não gosta de fazer, porque a gente é treinado desde criança a se desenvolver e tomar as rédeas, se controlar. Então, e grande parte das patologias da ansiedade e do estresse, as pessoas inconscientemente elas tentam se controlar. Isso só faz aumentar o nível de ansiedade e elas pioram mais. E o estresse tem sido, não sei se disparado, mas um dos grandes motivos de levar pacientes aos consultórios de psiquiatria? Eu tenho para mim que sim, o que eu vejo com frequência, como eu brincava antes, loucos, muito poucos, né? Muito mais pessoas estressadas com medo de ficar louca. Essa é a regra. E o estresse, ele vem com isso. Quando eu estou falando de estresse, o que eu estou pensando para as pessoas em casa entenderem? O estresse, para algumas pessoas, ele vai só perder o sono, ele vai ficar pensando muito naquilo, vai diminuir um pouco o rendimento. Algumas vezes, para algumas características de pessoas, o estresse se somatiza.
Então, quando você tem, por exemplo, num posto de saúde, vamos colocar um médico generalista para filtrar todas as pessoas que estão nos assistindo que tem algum problema físico agora. 80% delas vão estar sob efeito do estresse. Então, é uma gastrite, é uma dor de cabeça, as dores nas costas, tudo como consequência do estresse. Quando a gente melhora o nível de funcionamento, diminui o estresse, o corpo se aquieta, ele se cala. Então, um pedido de ajuda do corpo com desconforto, e vai da natureza de cada um, Gisele. Tem pessoas que vão ter mais dor de cabeça, outros vão faltar mais ar, outros o coração vai disparar mais, né? E é muito comum as pessoas assim, eu já fui no gastro porque eu estava com gastrite, eu fui no cardiologista fazer exame, eu já fui no ginecologista, já passei no endócrino para ver dos meus hormônios, quer dizer, eu sou às vezes o 5º ou 6º especialista que a pessoa vai. E aí quando ela chega pra gente, bom, então se tem cara de gato, se tem pelo de gato, se mia é gato, então isso é estresse, né? E as pessoas assim, elas conseguem melhorar o nível. Só que a gente é teimoso, né? A gente é teimoso, a gente quer sempre buscar também solucionar o problema em vez de lá na raiz. Isso, porque assim, qual que é a ideia que a gente tem sobre as nossas emoções? Se eu tô triste, significa que eu tô incompetente. A tristeza, ela é natural, né? Mas quando alguém está chorando, a pessoa sente vergonha, por exemplo, porque ela está fragilizada naquela hora. Então, ela está se pensando incompetente, né? Ela está se pensando incapaz. Então, ela evita tomar contato com isso. Só que as emoções, elas não são boas ou ruins, elas apenas são. Quando a gente faz as pazes com isso e deixa elas passarem por nós, a gente começa a sofrer menos. Então, muitas vezes, esse é o que a gente, o fato que eu tenho que explicar para os pacientes. Não tente controlar a ansiedade. Se eu tentar controlar a ansiedade, ela me leva junto. Nem eu que sou psiquiatra eu sei fazer isso, não consegue. Que bom saber disso, né? Porque a ansiedade é um dos maiores males que a gente tem. Isso. Eu sou extremamente ansiosa, conheço muita gente ansiosa, mas diante da ansiedade, às vezes a gente se vê sem ação. E é esse o grande problema. Porque você sofre sem ter um caminho. Isso, porque assim, se a gente for pensar, quando eu estou ansioso, eu estou com quantos anos de idade mental? Se eu estou me pensando incompetente, eu não estou com 30 ou 40 anos, eu não estou adulto. Eu vou estar com uns 3 ou 4 anos. Então, como é que uma criança lida com as coisas? Ela lida negando. Então, são formas muito primitivas e passadas para lidar com um problema adulto. Né, de adulto, só que a nossa cabeça continua sendo aquela criança que a gente foi. Então, uma dica para as pessoas em casa: se você tiver com alguma emoção muito forte, não tente controlar a emoção. Eu não estou dizendo se você está com raiva de alguém que você tem que dar um soco na cara, não é isso. Mas assim, se você está com raiva, aceita a raiva, respira, relaxa, mude o corpo, que isso vai automaticamente fazendo com que o fogo se apague, né? Se eu tento controlar essa ansiedade, eu vou estar jogando gasolina para apagar o fogo, ele só vai aumentar mais, né? Por exemplo, quem tem crises de pânico, que é um quadro específico de ansiedade, que é o nosso alarme interno que dispara, e eu estou na frente, por exemplo, de um leão ou de um assaltante, eu vou morrer, só que a pessoa não tem nada disso naquela hora que ela está sentindo uma crise de ansiedade, de pânico, mas o medo que ela tem é muito grande, e aí ela pensa, bom, se eu estou com medo, é sinal que vai acontecer alguma coisa, eu vou morrer e tudo mais, e vai perdendo o controle. Se a pessoa não fizesse nada, apenas relaxa, aceita, fica mais, né, acomode aquilo, entenda que tem uma criança dentro de ti que está berrando, pedindo ajuda. Você não vai gritar com a criança, pega no colo ela, aceita aquilo, que ela se acalma. Se a gente entende dessa maneira, que existe essa criança interna e a gente acalenta ela, se a gente acolhe ela, ela fica mais calma. Só que o que a gente faz com as nossas necessidades e as nossas emoções? Eu engulo. E aí os sapos ficam e a gente não consegue descer. E aí o corpo tenta organizar as coisas. E aí que a gente sofre. E, doutor, a que ponto pode chegar se eu não tratar corretamente, se eu não tiver o tratamento correto para esse estresse? Bem grave isso. A tua pergunta é excepcional. Veja, o que é pior para um coração? A pessoa ser estressada ou ela fumar? É pior ser estressado. Nossa. Então, o estresse crônico, ele acaba levando a alterações fisiológicas, ou seja, do funcionamento do nosso organismo. A consequência disso, a gente vai ter mais câncer, vai ter mais demência e vai ter mais AVC e infartos. Estatisticamente, a gente sabe que pessoas mais nervosas, mais estressadas, elas têm mais demência que outras. Como é que se chegou nessa conclusão, por exemplo?
freiras na clausura. Todas elas rezavam o mesmo tanto, comiam o mesmo tanto, faziam a mesma coisa, acordavam, dormiam, tal. Por que algumas demenciaram e outras não, se elas tinham o mesmo estilo de vida? Levando em consideração a probabilidade genética. Porque umas eram mais estressadas que as outras. Como é que eu lido com o estresse? Aceite as suas emoções. Esse é o primeiro passo. Aceita que dói menos. Como já tem esse ditado já popular. Já virou meme. É uma coisa muito sábia, entende? Quando a gente aceita a nossa emoção de desconforto, ela automaticamente começa a diminuir. Só que a gente tem medo de sentir a coisa e acha que se parar de brigar com aquilo, ela vai crescer. A nossa teimosia. Então a gente quer ter a razão, a gente quer chegar no lugar que a gente deseja sem fazer o caminho que é necessário. Então, nesse ponto, a gente tentar controlar a nossa ansiedade instintivamente é uma forma de tentar diminuí-la. Só que é um tiro no pé que não faz eu andar mais rápido. Mas controlar essa ansiedade ou esses outros sentimentos significa não fazer absolutamente nada? Ou tentar acalmar nesse momento e depois buscar alternativas? Veja, ótimo isso. Eu estou falando do mundo interno. Eu tenho que resolver os problemas que eu tenho. Se eu estou com contas para pagar, eu tenho que pagar minhas contas. Mas a minha preocupação, ficar sofrendo por antecipação, imaginando o dinheiro que me falta para pagar a conta, não vai fazer a minha Casa da Moeda imprimir mais cédulas. Não vai acontecer. Aceite que tu tens o problema. Aí uma dica, quando a gente tem uma preocupação muito grande, vai se perguntando o que de pior vai acontecer. O que de pior vai acontecer. Nas últimas instâncias, você vai pensar que tu vai estar sofrendo e tu vai morrer. Sofrendo você já está. E morrer é certeza. Então não tem o que perder mais. Não adianta botar a carroça na frente dos bois. Exato. Isso é bem verdade. Essa questão da gente ficar... Quantas vezes você vai ter que conversar com alguém? Ai, mas o que essa pessoa vai falar pra mim? Não, mas eu vou falar isso, ela vai me responder brava e a gente vai acabar brigando. Aí você conta pra pessoa, daí a pessoa fala, não, tudo bem. Ok. Pois é. Olha o sofrimento desnecessário que a gente passa. Um estresse tamanho. Isso. Porque na nossa cabeça, quando a gente imagina alguma coisa, é a mesma... Pro organismo é mesmo se eu estivesse vivendo aquilo. Essa é a sensação. Isso. Né? A gente se coloca naquela situação, não é? Isso. Quando a gente imagina... Sim, quando a gente está imaginando uma coisa, o corpo já está dando resposta para aquilo. Entende? Assim, a pessoa gosta muito de uma determinada comida, ela imagina comer aquilo, ela já começa a salivar. Exato. Até tem alguns estudos mostrando que o coração se antecipa até a própria ideia que a pessoa vai ter. O coração bate mais forte antes de eu imaginar uma imagem de perigo. Já está chegando ali pelo coração, já vem, e ele já se preparou. Parece até uma coisa meio de bruxaria, entende? Então, se a gente tem foco mais nos pensamentos,